Aqui é o professor Keison Sucesso e hoje eu trago no canal uma questão muito especial com um conteúdo fortemente cobrado em provas de Olimpíadas, escolas militares, concursos, vestibulares, que é o nosso famoso Produtos Notáveis. Então vem comigo, acompanhe essa resolução, porque na aula do Keison eu não me estresso, porque ele não tem fome, ele tem o sucesso. Então vamos de questão, galera. Beleza? Olha só, a questão diz o seguinte: se a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de y, né, um radical duplo, ó, menos raiz quadrada de x menos raiz quadrada de y, outro radical duplo, isso igual a 12 raiz quadrada de y, calcule o valor da expressão, ó, raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de y, radical duplo, né? Mais a raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de y, outro radical duplo. Então, antes de iniciarmos de fato a resolução da questão, vamos lembrar o seguinte, ó, a ao quadrado, ó, menos b ao quadrado, diferença de dois quadrados, isso é o produto da soma pela diferença, tá bom? Então, com essa informação, eu vou pensar da seguinte forma, olha só que bacana, ó. Então, se ele me deu essa condição, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a condição que ele me deu, né, ó, raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de y, menos, ó, raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de y, tudo isso igual a 12 raiz quadrada de y. Então, nessa condição dada, o que eu vou aplicar? Eu vou multiplicar ambos os membros por raiz quadrada de x mais a raiz de y, mais a raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de y. E aí eu vou multiplicar em ambos os membros, né? Então, ó, eu vou repetir o que eu já tenho, ó, raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de y, menos, ó, a raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de y. Isso igual, ó, a 12 raiz quadrada de y vezes, ó, a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de y, mais a raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de y. E o bacana, né, ó, que eu vou ter o quadrado do primeiro, ó, ou seja, eu vou ter a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de y, né, nesse radical duplo, ó, ao quadrado menos o quadrado do segundo, ou seja, raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de y, tudo ao quadrado, igual a 12 raiz quadrada de y, que multiplica, ó, raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de y, mais a raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de y. Aí, nesse momento, vem uma parte boa da questão, ó, porque eu vou cancelar essa raiz maior e vai sobrar aqui, ó, x mais a raiz quadrada de y, menos, ó, vou cancelar também essa outra, ó, e aí eu vou ter x menos a raiz quadrada de y. Tudo isso igual, ó, a 12 vezes a raiz quadrada de y. E aqui a outra parte, ó, multiplicada pelo que eu quero, ó, raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de y, né, ó, radical duplo,
mais a raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de y. Beleza? Olha só, fazendo o jogo de sinais, nós vamos ter o seguinte, olha. X mais a raiz quadrada de y menos x, né? Menos com mais dá menos, menos com menos dá mais raiz quadrada de y, igual a 12 raiz quadrada de y, que multiplica a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de y, mais, ó, a raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de y, beleza? Olha só, podemos cancelar, ó, o x com menos x, e aí ficou, ó, 2 raiz quadrada de y igual a 12 raiz quadrada de y, que multiplica, ó, a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de y, mais, ó, raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de y. Posso cancelar, ó, a raiz quadrada de y com a raiz quadrada de y e simplificar tudo por 2, né? Então, vai ficar 1 é igual a 6, que multiplica, ó, a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de y, mais, ó, a raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de y. Pronto. Portanto, né, ó, o que é que eu vou ter, ó? Que a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de y mais a raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de y, tudo isso é igual a 1/6. E com isso eu chego ao final da questão, ó, contemplando o item D de deu certo, tá? E nesse momento eu espero que você curta, comente e compartilhe esse vídeo, beleza? Para que mais pessoas tenham a oportunidade de ver a solução dessa questão. E claro, você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de tudo que acontece no canal, beleza? Esse canal vem crescendo graças ao apoio que você tem dado. Lembrando que juntos somos mais fortes. Estou aqui ao inteiro dispor de vocês para fazer o melhor. Tudo bom? Muito obrigado, gratidão por tudo e até o nosso próximo encontro, hein? Sucesso total! Show!